E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Thiago Renó e hoje nós vamos continuar a abordagem do tecido conjuntivo. Nós já falamos sobre as suas características gerais, já falamos sobre o tecido conjuntivo propriamente dito e é hora de começar a falar das suas especificações. Mas antes da gente começar, você já está esperando, né? O nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, isso ajuda demais o canal a crescer e a gente tá crescendo. Pega papel e caneta porque é hora do estudo. Nós já conhecemos a matriz extracelular, os tipos de fibras, as células que formam tecido conjuntivo e, de uma maneira geral, nós já conhecemos todo o conceito que está por trás desses tecidos. Só que é importante a gente levar em consideração que organismos complexos necessitam de determinados tecidos para executar funções específicas. E quem vai atender muito esse lado dos organismos mais complexos é o tecido conjuntivo, tendo aí variantes que são especializadas. Nós temos 4 que valem a pena a gente estudar porque estão comumente associadas às funções orgânicas que nós desempenhamos. Eu estou falando do tecido adiposo, do tecido cartilaginoso, do tecido ósseo e do tecido sanguíneo. Os 3 primeiros serão abordados nesse vídeo. O último, tecido sanguíneo, ganhará um vídeo só para ele, porque afinal de contas há muito o que falar sobre o sangue, beleza? Bem, vamos começar com o tecido adiposo, que todo mundo conhece bem. É o tecido que te faz engordar. É ele que vai reservar triacilglicerol para que o organismo tenha uma reserva energética. Essa é basicamente a função dele. No citoplasma de suas células, os adipócitos, haverá uma reserva de gordura, uma reserva de triglicerídeos, e quando o organismo necessitar de energia e não tiver glicose para queimar ou glicogênio para transformar em glicose, o triacilglicerol vai entrar em ação e aí será quebrado em ácido graxo e glicerol, e o ácido graxo então será encaminhado para o ciclo de Krebs para poder fazer então energia pela liberação dos íons hidrogênio e dos elétrons e entrar então na cadeia respiratória. Bastante importante essa reserva energética que nós temos. Os adipócitos, que são as células do tecido adiposo, geralmente são células bem grandes, com um citoplasma bastante volumoso, e esse citoplasma, por conta deste acúmulo de gordura, acaba mandando o núcleo para a periferia da célula. Nós já falamos sobre os adipócitos, sobre as células adiposas, elas não são novas para a gente. Ao abordarmos o tecido conjuntivo propriamente dito, elas apareceram, só que lá elas estavam dispersas na matriz extracelular. Para o tecido adiposo, a gente vai ter uma estrutura diferente. Essas células vão formar aglomerados e esses aglomerados serão envoltos em fibras reticulares. Então a gente já tem aí uma estrutura, uma morfologia diferente quando a gente fala de adipócitos em tecido adiposo e em tecido conjuntivo propriamente dito. E falando agora no tecido adiposo como um todo, nós vamos encontrá-lo dividido em 2 grupos, em 2 tipos. Um é o tecido adiposo unilocular ou amarelo e o outro é o tecido adiposo multilocular ou pardo. O tecido amarelo, o tecido unilocular, ele vai ter células bem grandes, com bastante volume, e a gordura que está armazenada dentro do citoplasma, ela vai formar uma única massa, que é o que a gente chama de uma gota única de gordura. E a cor amarelada vem de carotenoides, que também são um tipo de lipídio, que estão diluídos no meio do triacilglicerol. Além de servir como base, como reserva energética para os organismos, o tecido adiposo unilocular
também tem uma função endócrina. Ele vai produzir um hormônio conhecido como leptina, e esse hormônio vai atuar no cérebro, mais precisamente no centro da fome, controlando a ingestão de alimentos, ou seja, ele ajuda no controle do nosso apetite. O indivíduo adulto tem basicamente a totalidade dos seus tecidos adiposos representados pelo tecido adiposo amarelo ou unilocular. A gente tem um tecido pardo muito bem na fase fetal, quando a gente nasce, mas a gente vai perdendo isso e o tecido amarelo vai tomando mais controle da situação. Agora, quando a gente fala do tecido multilocular ou tecido adiposo pardo, a gente está falando de um tecido que tem uma taxa metabólica considerável. Afinal de contas, ele tem essa coloração parda não à toa. O citoplasma dele está abarrotado de mitocôndrias. E se tem mitocôndria, você sabe muito bem que tem um grande índice de metabolismo energético. Por esse motivo, o tecido pardo, diferente do tecido amarelo, ele tem uma atividade metabólica muito mais intensa. E o que a gente vai encontrar no tecido adiposo pardo? A gente vai encontrar uma grande produção de calor. E onde ele será importante, então? Nos animais que fazem hibernação, que é aquela baixa metabólica que acontece principalmente no período de inverno, onde muitos animais, por conta do clima, por conta da dificuldade de encontrar alimentos em invernos rigorosos, acabam dormindo, vamos dizer assim, por 3 meses, e a gente precisa ter aí esse corpo desses animais aquecido e também precisamos ter minimamente uma geração de energia. E quem vai atuar bastante nesse aquecimento do corpo, produzindo calor e também consumindo a energia que foi acumulada durante a primavera, o verão e o outono, comendo bastante, nesses animais acabam comendo muito antes do inverno chegar, é o tecido adiposo multilocular ou pardo. Ele chama multilocular porque, ao contrário do unilocular, a gordura dele, a gordura no citoplasma dele, está dividida em várias gotículas, diferente da gota única que nós temos no unilocular. O próximo tecido que nós teremos é o tecido cartilaginoso. E esse tecido ele é encontrado dando sustentação a estruturas moles do corpo, e ele é muito importante nas nossas articulações, porque nas articulações eles vão promover aí uma redução do atrito e uma proteção das estruturas. E essa proteção ela vem muito focada em choques mecânicos, absorvendo o impacto e mantendo a integridade da estrutura. Isso só acontece porque a matriz extracelular das cartilagens do tecido cartilaginoso é muito rica em colágeno. Agora, de onde vem esse colágeno todo? Bem, a gente vai ter sempre associado ao tecido cartilaginoso um tecido conjuntivo, onde vão se encontrar as células mesenquimatosas ou mesenquimais. Essas células vão se diferenciar e vão dar origem aos condroblastos. Os condroblastos, que são uma célula do tecido cartilaginoso, vão produzir a matriz extracelular. Só que à medida que eles vão ficando cheios de matriz em volta, a gente vai observar um fenômeno neles. Eles vão começar a diminuir a sua taxa metabólica, ao mesmo tempo que eles também vão começar a aglomerar, a armazenar glicogênio e lipídios. E quando eu tiver essa situação, dessa armazenagem acontecendo e da taxa metabólica reduzindo, eu vou transformar o condroblasto em um outro tipo de célula. E eu estou falando do condrócito. Então, o tecido cartilaginoso ele é representado por duas células. Os condroblastos sintetizando a matriz e os condrócitos dando a estrutura envoltos de matriz extracelular. E, é claro, nós não temos um único tipo de cartilagem, um único tipo de tecido cartilaginoso. Nós temos esse tecido
classificado em 3 tipos. O primeiro tipo de tecido cartilaginoso são as cartilagens hialinas, ricas em fibras colágenas, com muito ácido hialurônico e presentes tanto estruturando órgãos do sistema respiratório, como na articulação de ossos longos e na extremidade das costelas. Então, elas acabam ajudando bastante os movimentos intercostais, os movimentos da caixa torácica, o que é fundamental para o nosso sistema respiratório. Depois nós temos as cartilagens elásticas, e o nome também já diz muito. Elas são muito ricas em fibras elásticas com uma menor concentração de fibras colágenas. Elas estão presentes tanto no pavilhão auditivo quanto na epiglote. E o terceiro tipo são as cartilagens fibrosas. Elas estão muito presentes nos tendões, então acabam participando muito da nossa movimentação, dessa interação entre músculo e osso que faz então com que nós nos movimentamos. Agora é fundamental dizer que o tecido cartilaginoso, ele não é vascularizado. É um tipo de tecido conjuntivo que não terá vascularização, então ele precisa de um apoio para poder se nutrir. Quem vai fazer essa nutrição é justamente o mesmo tecido que possui as células mesenquimatosas, esse tecido conjuntivo que está associado ao tecido cartilaginoso. E ele tem um nome, é pericôndio. No pericôndio a gente vai encontrar vascularização, então a gente vai conseguir encontrar alguém para nutrir a cartilagem. Só que o pericôndio não está presente nas cartilagens fibrosas, apenas nas colágenas e nas elásticas, beleza? Bem, passando para o nosso próximo tecido, estou falando do tecido ósseo, e é claro, quando a gente pensa em tecido ósseo, nós já imaginamos o tecido que dará sustentação ao corpo, afinal de contas, ele forma os ossos que formam o esqueleto, e a gente tem aí todo um aparelho, um sistema locomotor que se baseia nas articulações desse esqueleto e na sustentação que ele promove. Só que esse tecido, ele não tem apenas essa função, não. Ele também serve como fonte de minerais, principalmente cálcio, para o organismo, é uma reserva desses minerais, e é lá que nós vamos encontrar também a produção dos elementos figurados do sangue, das células sanguíneas. Então, não pense apenas em tecido ósseo como um tecido de sustentação. Ele é muito mais que isso, beleza? Bem, como a gente fala de tecido conjuntivo, a gente fala de tipos de células específicas, e o tecido ósseo também possui as suas células. 3 tipos são mais importantes nesse caso. O primeiro tipo de célula que nós vamos encontrar nos tecidos ósseos é o osteoblasto. O osteoblasto é responsável pela produção da parte orgânica da matriz óssea. Entre as proteínas que ele sintetiza, 2 aqui vão se destacar, e são 2 que não apareceram nos outros tecidos conjuntivos. A primeira delas é a osteonectina, que vai atuar na deposição do cálcio. E a segunda delas é a osteocalcina. Além do osteoblasto, a gente tem os osteócitos, que nada mais, nada menos que são os osteoblastos que ficam retidos nos canais do osso, nas lacunas que nós temos nesse tecido. E eles são importantes porque os osteócitos, eles acabam morrendo, e quando eles morrem, eles são reabsorvidos pela matriz. Então, de certa forma, eles também participam da confecção da matriz extracelular. O terceiro tipo de células, e esse tem até uma certa mobilidade na matriz óssea, são os osteoclastos. Essas células, elas vão atuar na degradação do tecido ósseo, da matriz óssea, e, obviamente, na sua remodelação. Então, são células que atuam remodelando o tecido ósseo, o que é bastante importante para o seu crescimento, beleza? Bem,
Da mesma maneira que nós temos no tecido adiposo e no tecido cartilaginoso, o tecido ósseo também terá uma subdivisão em tipos. Só que aqui a gente vai pegar duas vertentes. Uma que vai atuar dentro das características microscópicas dos ossos e outra que vai atuar dentro das características macroscópicas dos ossos. Em relação à classificação microscópica, nós teremos o tecido ósseo primário ou imaturo e o tecido ósseo secundário ou maduro. Acho que os nomes até são bem autoexplicativos. O tecido ósseo primário ou imaturo é o tecido ósseo que acabou de ser formado. Aliás, é ele que está presente nas nossas fases fetal e embrionária. Ele está lá em formação. Então, é bastante importante, mas ele não pode ser definitivo. Microscopicamente, quando a gente observa esse tecido ósseo, a gente vai observar que as fibras colágenas estão bem diferentes, elas estão totalmente desorganizadas, cada uma indo para uma direção. E aí, quando elas se encontram, quando elas começam a seguir o mesmo direcionamento, a gente tem o amadurecimento desse osso, e obviamente a gente vai ter então o tecido ósseo secundário ou maduro. E esse direcionamento das fibras é bastante importante porque eles vão formar uma estrutura que nós chamamos de sistema de Hevers, onde vão passar vasos sanguíneos e nervos. Então é bastante importante a gente ter a formação dessa direção das fibras colágenas no tecido ósseo secundário ou maduro. Agora, macroscopicamente, nós teremos dois tipos de tecidos também, o tecido ósseo compacto e o esponjoso. E nós teremos esses tecidos basicamente convivendo no mesmo osso, tá? O tecido compacto é aquele que está na periferia dos ossos. Entendo que quando eu falo periferia, eu não estou falando nas extremidades. Eu estou falando na parte externa como um todo, tá? Esse tecido, ele vai então cobrir a periferia e ele é bastante compacto mesmo. Ele forma uma camada bastante densa de osso. Já internamente, quando a gente olha então para a região medular, nós vamos ter o tecido ósseo esponjoso. E aí a gente tem um fator bastante importante, porque é justamente nesse tecido ósseo esponjoso que a gente vai encontrar a formação da medula óssea, que é quem vai gerar para nós os elementos figurados do sangue. Sangue, inclusive, que será o nosso próximo tecido conjuntivo, mas esse, como eu já disse, vai ganhar um vídeo exclusivo só para ele. Esse foi o nosso vídeo sobre os tecidos conjuntivos especializados. Não terminamos, já disse isso, ainda teremos mais um vídeo sobre o assunto, mas é um momento da gente separar, dar uma pausa, afinal de contas, haja nome num vídeo só, não é verdade? Bem, antes de eu me despedir, eu deixo aqui as nossas redes sociais, o @Renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do nosso podcast, o Articulando, que sai tanto aqui no YouTube quanto no Spotify e também no Google Podcasts, sempre trazendo para vocês aí possibilidade de ampliar o repertório, fundamental para uma redação, e deixo, é claro, meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!